O Fantasma de Açúcar, escrito por Ricardo dos Santos Rebelo. Na véspera de Natal, as crianças Blakemore colocavam 3 sugar plums na lareira. Elas não podiam tocá-los, nem mesmo cheirá-los. Esses não são para vocês, dizia a mãe. São para ela. Quem é ela? Perguntava Melinda, a mais nova das duas irmãs. Frederica Phelan, respondia Marcia, a mais velha. Quem é Frederica Phelan? Insistia Melinda. Ela foi a menina que morou nesta casa há 100 anos. A mamãe me contou que certa vez no Natal, Frederica acordou no meio da noite. 3h15 da manhã, para ser exata. Desceu as escadas e comeu todos os sugar plums que a família tinha deixado para o Papai Noel. O que é um sugar plum? Porque eles não deixaram biscoitos? Eles eram pobres? Muito pelo contrário, os Fallon eram uma das famílias mais ricas de Fall River. Para eles, biscoitos eram comida de gente simples, que os operários das fábricas davam aos filhos. Os Fellin mandavam vir cerejas especiais da França, recheavam com pedaços de pecan e depois enrolavam em açúcar até virarem pequenas bolas vermelhas, polvilhadas de puro paraíso. Achei que eram ameixas. Só chamavam assim porque eram redondas, mas enfim. Frederica desceu e viu aquela montanha de alegria vermelha em cima de um prato branco como neve. E não resistiu. Colocou as 3 na boca e mastigou, mas quando tentou engolir, as pecãs formaram uma bola na garganta e ela, engasgou, tentou completar Melinda. Engasgou e morreu, disse Marcia. Melinda soltou todo o ar do corpo num sopro curto. Seus olhos se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar. Morreu, ela sussurrou. A palavra caiu de sua boca como uma pena sobre a grama na primavera. Sim, morreu, e os pais e a empregada ainda estavam dormindo. Ela ficou completamente sozinha, sem nenhum adulto para ajudar. Uau! Só encontraram o corpo quando a empregada a chamou para o café 3 horas depois. 3 horas? Nossa! E depois? Nada demais, só tristeza. Enterraram a menina e passaram um ano de luto. No Natal seguinte, os Fella nem decoraram a casa. Que triste. Fica pior. A senhora Fallon tinha tomado um monte de remédio chamado Laudanum e desmaiado no sofá na véspera de Natal. Às 3h15 em ponto, Frederica voltou. Como uma zumbi. Não, como um fantasma. A mãe de Frederica acordou e gritou. Frederica apontava para a boca o tempo todo. A mãe não entendeu de início, mas depois percebeu o que o fantasma queria e correu para a cozinha. A senhora Fallon encontrou algumas tâmaras secas e nozes, moldou 3 bolinhas perfeitas e as rolou num prato de açúcar em pó finíssimo. Ela voltou para a sala e viu o fantasma da filha com as mãos estendidas. Colocou o prato nas mãos da menina e disse: Eu te amo. O fantasma comeu? De um jeito, sim. Quando ela levou os sugar plums à boca, eles simplesmente sumiram. Quando terminou, Frederica deixou um beijo frio na bochecha da mãe e desapareceu de volta para dentro do fogo da lareira. Todos os anos depois disso, a senhora Phelan voltava à sala para receber aquele beijo gelado da filha. Ela decorava a casa inteira para celebrar o momento, e a cada ano os sugar plums ficavam mais caprichados e luxuosos. Até que, um dia, a senhora Phelan morreu. Ela não tinha outros filhos. A casa foi vendida para outra família. Eles não sabiam nada sobre Frederica ou a mãe dela, então viveram normalmente até a véspera de Natal. Às 3h15 em ponto, acordaram com o som de coisas sendo jogadas no andar de baixo. Pensaram que fossem ladrões procurando dinheiro ou comida. Era durante a Grande Depressão e muita gente passava fome. Então o pai, o Sr. Tibbs, pegou a espingarda e desceu. Viu tudo o que possuíam sendo lançado de parede a parede, do chão ao teto. Ele tentou atirar algumas vezes, mas só fez buracos na casa.
Às 3h30, exatamente, tudo parou. Parou? Sim, nada aconteceu. Oh, aconteceu sim. O Sr. Tibbs reuniu a família inteira para ver se todos estavam bem, e quando perguntou à filha mais nova, Esmeralda, como ela estava, ela não conseguiu falar. Seus lábios se mexiam, mas nada saía. Ela tinha ficado muda. O que é muda? Sabe que pessoas surdas não conseguem ouvir? Melinda assentiu. Pessoas mudas não conseguem falar. Ah, isso é horrível. Sim. O que fizeram? Levaram a menina aos melhores médicos e nada funcionou. Um dia, a antiga empregada da família apareceu na porta. Ela soube do que tinha acontecido com a menina e contou a história dos Phelan, a maldição e o legado. E no dia 1º de janeiro, a voz da menina voltou tão magicamente quanto havia desaparecido. Porquê? Ninguém descobriu, mas o que fizeram foi garantir que sempre houvesse um prato de sugar plums na lareira na véspera de Natal. A senhora idosa que vendeu esta casa para a nossa mãe era a menina que tinha perdido a voz. Ela fez questão de contar tudo à mamãe, a história e o fantasma. Então a mamãe contou para você? Sim, e agora estou contando para você. Melinda se recostou no sofá, os olhos cheios de espanto. E de outra coisa. Medo. Um fantasma. Um fantasma de verdade. Na casa deles. Marcia tentou protegê-la, mas Melinda não conseguiu evitar. Estava fascinada. Naquela noite mal conseguiu dormir. Sonhos com fantasmas de Sugar Plums dançavam em sua cabeça. Ela fixou o olhar no relógio do criado mudo, esperando que o tic-tac constante a fizesse adormecer. Em vez disso, parecia o passo de um soldado, firme, inevitável, marchando rumo ao encontro com Frederica Fellan. Quando o relógio marcou 3 horas, Melinda saiu da cama com a delicadeza de um gatinho. Não queria acordar Marcia, nem a mãe. Desceu as escadas na ponta dos pés. As tábuas antigas rangiam sob seu peso. Ela fez uma careta. Tinha mais medo de acordar a família do que do próprio fantasma. No final da escada, soltou um suspiro. O silêncio reinava. Ela inspirou, e o ar era um banquete. Gengibre, canela, pinho. Todos os cheiros do Natal, quentes e acolhedores. Como algo poderia dar errado numa casa que cheirava assim? Melinda entrou na sala de estar. A árvore de Natal ainda estava acesa e brilhava num arco-íris de luzes festivas. A lareira estava apagada, mas o cheiro de pinho queimado ainda pairava no ar. Na lareira, tão branca que parecia brilhar, estava o prato com 3 sugar plums vermelhos, perfeitos, cobertos de açúcar em pó. Pareciam ter sido beijados pelo próprio Deus da Neve. Melinda sentiu algo despertar dentro dela. Ela sabia que o que Marcia contara parecia conto de fadas, mas Marcia era uma irmã maravilhosa e nunca inventaria algo só para divertir-se às custas dela. A mão pequena de Melinda se estendeu para o prato, como se fosse guiada por uma força invisível. Ela nunca tinha ouvido falar de Sugar Plums antes daquele dia, e agora estavam ali, diante dela. Sua mão avançava como se fosse movida pelos demónios escondidos na parte escura de sua alma, rumo às pequenas joias vermelhas. Melinda teve a sensação de estar fora do próprio corpo, observando-se cometer um ato proibido. Quando percebeu, o sugar plum já estava em seus lábios. Ela inalou o perfume de cereja e especiarias misturado à doçura do açúcar em pó. Fechou os olhos. Não queria que nenhum outro sentido interferisse naquele instante. E então deu a mordida. O doce se rendeu aos dentes dela e explodiu em sabores misturados como uma poção capaz de levá-la ao êxtase. De olhos fechados, ela recuou e deixou o corpo cair no sofá. Melinda mastigou o sugar plum sem pressa, não como um animal faminto. Queria saborear não só o gosto, mas a experiência inteira. Romper a casca do doce,
Sentir a textura do açúcar, o estalo da pecan, o toque das especiarias. Queria viver naquele momento para sempre, num cobertor quente de pura felicidade. Uma brisa gélida, um sussurro atravessou a sala. Então sentiu uma mão gelada pousar em seu ombro. O corpo de Melinda se projetou de volta à realidade num choque frio vindo do além. Os olhos dela se abriram de repente e encontraram o par mais triste, mais suave, mais azul que já vira. Eram como dois lagos escondidos no meio de uma floresta escura e esquecida. Havia algo profundamente errado neles e na menina a quem pertenciam. Melinda percebeu que podia enxergar através dela. Era um eidolon, um fantasma. Frederica Fallon ergueu um dedo translúcido aos lábios. Shh! O corpo inteiro de Melinda se eletrizou de medo. O coração ameaçava explodir. Ali estava o fantasma sobre o qual fora alertada. Tudo o que ouvira era verdade. Ela abriu a boca ao máximo. Precisava gritar, precisava avisar todos, precisava de ajuda. Ela sentiu a força do grito subir pelos pulmões, pela garganta, a alcançar os lábios. Mas nada saiu,